papel que o poderio naval teve durante a Segunda Grande Guerra não foi radicalmente diferente de seu papel durante a Primeira Grande Guerra. Seu principal papel permaneceu o de dominar os oceanos e negá-los às frotas adversárias para que as comunicações marítimas pudessem ser mantidas. Assim, as marinhas ainda eram organizadas em torno de esquadras de combate, e no início da guerra, o couraçado permaneceu sendo o principal componente. A Real Marinha Britânica era, em 1939, ainda a maior do mundo e também a mais dispersada, com bases por todo o globo. Em 1914, esperava atrair a Marinha Alemã para a batalha e destruí-la. Hitler queria que a Marinha Alemã fosse forte o suficiente para desafiar a Marinha Real. O almirante Erich Haider, o comandante-chefe da Marinha, estava convencido de que a Marinha Alemã nunca poderia se comparar à esquadra britânica na superfície, devido às grandes limitações impostas a ela após a Primeira Grande Guerra. Ao invés disso, deveria concentrar-se em destruir a vida econômica britânica, ou seja, seu comércio marítimo. O programa de expansão naval alemão, Plano Z, representou, portanto, um compromisso. Hitler recebeu seus couraçados e o primeiro deles, o Bismarck, foi posto em serviço em fevereiro de 1939. O outro couraçado, Tirpitz, foi posto em serviço 2 meses depois. Haider criou o conceito do couraçado de bolso, pouco protegido, mas altamente armado e capaz de grandes velocidades para forçar os britânicos a protegerem seus comboios com couraçados. A guerra começou cedo demais para a conclusão do Plano Z, porém os navios de guerra alemães foram uma grande ameaça para o comércio britânico. No final de 1939, as forças-tarefas navais francesas e britânicas precisaram ser usadas para perseguir o couraçado de bolso Graf Spee, que havia afundado vários navios mercantes no Oceano Índico e no Atlântico Sul. 3 cruzadores britânicos finalmente o encurralaram na entrada do Rio da Prata e forçaram-no a fugir. Em maio de 1941, Bismarck atraiu toda a esquadra britânica e conseguiu afundar o couraçado Hood. Prejudicado por um ataque de torpedo de um caça de porta-aviões, o Bismarck foi afundado por couraçados britânicos. A atenção da esquadra britânica naquele momento foi atraída para a Noruega ocupada pela Alemanha, especialmente já que os comboios para a Rússia haviam começado no final do outono de 1941. Em janeiro de 1942, o couraçado alemão Tirpitz foi enviado para a Noruega, onde os numerosos fiordes ofereciam-lhe vários portos relativamente seguros. Outros navios de guerra também foram enviados para lá. Estes incluíam os couraçados Nashorst e Gneisenau, que em fevereiro de 1942 realizaram uma corrida audaciosa pelo canal inglês do porto francês de Brest, onde a Marinha Real os havia encurralado. O poder naval britânico e a Real Força Aérea Britânica foram incapazes de evitar que chegassem ao Báltico, embora ambos os navios tenham sido danificados por minas. A ameaça destes navios aos comboios russos tinha o propósito de manter a esquadra real ocupada até quase o final de 1944. Foram necessários todos esses anos para destruí-los. No último dia de 1942, a forte escolta do comboio russo JW-51B conseguiu evitar que os cruzadores alemães Ripper e Lützow atacassem, um ato que foi chamado de a Batalha do Mar Barents. Hitler ficou tão desiludido com este fracasso de seus navios de superfície que convocou o almirante Karl Dönitz, chefe da divisão de submarinos, para substituir Haider como comandante-chefe. Embora Dönitz sempre tivesse acreditado que os submarinos eram o melhor meio para derrotar a Grã-Bretanha, percebeu o valor em manter a ameaça norueguesa a fim de evitar que a esquadra britânica atuasse de outras maneiras contra a Alemanha.
A esquadra britânica continuou a usar os comboios russos como iscas. No final de 1943, conseguiu atrair o Scharnhorst para fora de seu porto, na Noruega. Os britânicos o interceptaram e o afundaram, no que se tornou conhecida como a Batalha do Cabo Norte. Porém, ainda restava o Tirpitz. Em setembro de 1943, os pequenos submarinos britânicos conhecidos como os X-Craft conseguiram penetrar em seu fiord e danificá-lo com minas Limpet, embora todos os X-Craft tenham sido destruídos. Em abril de 1944, caças lançados de porta-aviões iniciaram um ataque contra ele. Os caças conseguiram danificar o Tirpitz, porém não significativamente. Finalmente, durante o outono de 1944, 2 esquadrões do Comando de Bombardeiros da Real Força Aérea Britânica atacaram 3 vezes. No dia 12 de novembro, bombardearam com tanta precisão que ele afundou. Só então a ameaça alemã na superfície estava terminada. No Mediterrâneo, ataques de esquadras contra esquadras aconteciam. Para começar, ocorreu o bombardeio pela Marinha Real da esquadra francesa em seus portos ao noroeste da África em julho de 1940, para evitar que caísse nas mãos dos alemães. Foi um ato que provocou grande descontentamento do governo de Vichy contra a Grã-Bretanha. Porém, em novembro de 1942, os franceses retiraram sua frota de Toulon depois que os alemães ocuparam o governo de Vichy. As principais ações navais no Mediterrâneo, pelo menos durante a primeira metade da guerra, foram entre a esquadra britânica no Mediterrâneo e a marinha italiana, que parecia determinada a tornar o Mediterrâneo sua propriedade. Foi uma batalha que dependeu basicamente dos esforços britânicos em manterem aberta sua linha de suprimentos em Malta, uma posição crucial no Mediterrâneo Central. Estas batalhas resultaram em uma grande perda de navios. Realmente, a tática britânica foi usar os comboios de Malta para atraírem os italianos para uma grande ofensiva da esquadra. Caças do eixo com base terrestre tiveram um papel significativo na perseguição aos navios britânicos. No entanto, as 2 batalhas navais mais significantes revelaram que eram os porta-aviões britânicos o fator-chave, já que os italianos não possuíam esse tipo de navio em sua esquadra. Em novembro de 1940, um Swordfish do porta-aviões Lustrous realizou um ataque ousado sobre a base da esquadra italiana em Taranto. Danificou seriamente 3 navios de guerra. Então, em março de 1941, ocorreu a maior batalha naval que a Marinha Real já havia enfrentado desde Jutland, em 1916. A esquadra do Mediterrâneo conseguiu interceptar os italianos, tentando atacar os comboios que levavam as forças britânicas para a Grécia. Os britânicos possuíam 3 navios de guerra e seus couraçados afundaram 2 cruzadores e 2 destroyers.
No entanto, foram os caças desta vez do porta-aviões Formidable que deram os golpes decisivos, afundando o navio de guerra Vittorio Veneto e danificando o cruzador Pola. A vitória britânica no Cabo Matapan assegurou que a esquadra italiana ficasse em seu porto durante os meses seguintes. Usando torpedos humanos como este Chariot britânico, os mergulhadores italianos, no entanto, conseguiram afundar os navios de guerra Queen Elizabeth e Valiant, com minas Limpet, no porto de Alexandria, em dezembro de 1941. Porém, foi no Pacífico que ficou realmente demonstrada a importância dos porta-aviões, o que permanece até hoje. O plano do almirante Isoroku Yamamoto para o ataque surpresa contra a base da esquadra americana no Pacífico de Pearl Harbor, no Havaí, foi copiada diretamente do ataque britânico à esquadra italiana em Taranto. O próprio ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, foi um golpe devastador, destruindo grande parte da esquadra americana no Pacífico. Porém, os japoneses não bombardearam dois porta-aviões, Lexington e Enterprise, que estavam ao mar naquele dia. Foi em torno destes dois que a esquadra foi reconstruída. Na primavera de 1942, os americanos estavam prontos para enfrentarem os japoneses. As batalhas do Mar Coral em maio e início de junho não apenas detiveram o expansionismo japonês, mas também recuperaram para os americanos o controle sobre o sudoeste do Pacífico. Estas batalhas foram travadas inteiramente pelos porta-aviões, com as esquadras adversárias jamais chegando ao alcance das armas uma da outra. Havia um padrão distinto nestas ações. Primeiro, a esquadra adversária precisava ser encontrada, o que era feito ou por caças de reconhecimento ou por submarinos. Depois, o primeiro grupo de caças era lançado. Os bombardeiros torpedo e de mergulho eram os dois tipos de caças dos porta-aviões. Caças como estes Zero japoneses deram proteção aos caças de ataque. Para oferecer um alcance maior para os caças, estes eram equipados com tanques de combustível adicionais. Os porta-aviões estavam em sua posição mais vulnerável quando seus caças estavam no convés de voo sendo rearmados e reabastecidos. Caso um ataque inimigo fosse identificado pelo radar, era crucial que colocassem os caças no ar antes que se aproximassem. Era necessário, portanto, num julgamento de habilidade, decidir que caça colocar no convés a qualquer momento. As grandes batalhas dos porta-aviões, no final, destruíram os principais navios da marinha japonesa. Um dos maiores marcos para os americanos foi a Batalha do Mar das Filipinas em junho de 1944. Mais conhecida como os tiros aos patos das Grandes Marianas, virtualmente destruiu os caças da marinha japonesa. Outra batalha significante foi a Batalha do Golfo Leyte, nas Filipinas, em outubro de 1944.
Durante 4 dias, as terceira e quinta frotas americanas conseguiram destruir o restante da frota de porta-aviões. Foi neste momento que os pilotos suicidas japoneses surgiram pela primeira vez. Os kamikazes japoneses, ou caças vento divino, seriam as maiores ameaças à marinha aliada durante o último ano da guerra no Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, de abril a junho de 1945, quase 2.000 ataques suicidas japoneses foram realizados. Cerca de 25 navios dos aliados foram afundados e mais de 250 danificados. Na primavera de 1945, a Esquadra Britânica do Pacífico reuniu-se às esquadras americanas do Pacífico para criar a maior armada de couraçados já conhecida. Consistiu em mais de 1.300 navios. Possuía uma vasta frota de navios de apoio, variando de petroleiros a docas secas, tudo o que era necessário para manter uma esquadra a muitas milhares de milhas de sua base. Uma vantagem que a frota de porta-aviões britânicos possuía sobre a dos americanos eram os convéses blindados, que resistiam melhor ao ataque dos kamikazes. Porém, a ameaça dos caças aos navios havia forçado que todos os couraçados de qualquer tipo estivessem armados com um número cada vez maior de artilharias antiaéreas. Os britânicos chegaram tão longe produzindo cruzadores antiaéreos com torres de canhão em ângulo máximo como este navio classe Dido. Os navios de guerra, embora ofuscados pela utilidade dos porta-aviões, ainda tinham um papel a representar. Haviam encontrado para si um novo papel, o bombardeio da costa. Tanto no cenário europeu como no Pacífico, seu poder de fogo poderia ser devastador, apoiando as operações terrestres. Para dar apenas um exemplo, os alemães na Normandia, durante e após as aterrissagens aliadas em junho de 1944, consideraram que o peso do poder de fogo naval era um fator para preocupação muito maior do que o total do poder aéreo aliado sobre a área de batalha. Porém, o apoio naval às forças terrestres se estendeu muito além do bombardeamento da costa. Durante a primeira fase da guerra, a Marinha Britânica necessitava evacuar as forças aliadas após campanhas desastrosas. As evacuações da França em 1940 e Grécia em Creta em 1941 foram realizadas em ambientes nos quais o eixo tinha superioridade aérea e o custo em navios foi alto. Os japoneses do Pacífico usaram extensamente cruzadores e destroyers leves para manter o suprimento para os seus regimentos em ilhas isoladas. O chamado Expresso Tóquio foi especialmente bem sucedido nisto durante a longa Batalha de Guadalcanal, nas Ilhas Solomon, na segunda metade de 1942. Porém, tanto na Europa como no Pacífico, a Segunda Grande Guerra foi dominada por operações anfíbias, o desembarque de forças terrestres em praias hostis. Realmente, não houve um cenário de guerra onde eles não tenham acontecido. Os russos realizaram várias operações no Mar Negro.
britânicos na costa de Burma. A primeira tarefa da Marinha nestas operações era assegurar o domínio dos mares próximos. A única exceção foi durante os primeiros desembarques da guerra, realizados pelos alemães na Noruega em abril de 1940. Realmente perderam vários navios para as armas da Marinha Real, porém o elemento surpresa permitiu que alcançassem seus objetivos. Muitas das principais batalhas navais no Pacífico ocorreram para assegurar que a Marinha Americana possuía o domínio necessário. A experiência britânica em Dardaneles, em 1915, havia feito com que muitos acreditassem que os desembarques em praias inimigas não eram viáveis. Consequentemente, a doutrina pré-guerra quase não deu prioridade às operações anfíbias. Assim, em 1939, nenhuma nação tinha muitos navios anfíbios, com um fundo chato, que permitissem que fossem dirigidos até a praia para que as tropas pudessem desembarcar sem molhar os pés. O ímpeto veio da Grã-Bretanha, com a formação dos comandos no verão de 1940 para realizarem operações de ataques contra as costas dominadas pelo eixo. Paralelamente, Churchill preparou o Diretório das Operações Combinadas. Seu título enfatizava o fato de que a guerra anfíbia envolvia todas as forças armadas, ar, terra e mar. Por este meio, uma grande variedade de navios anfíbios foi desenvolvida. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, puderam colaborar com uma parte significante de seu know-how para este campo. Os maiores eram os navios de assalto, que levavam tropas, equipamentos e suprimentos da base de preparação para a área de desembarque. Ao chegarem à área do desembarque, a Marinha começava a bombardear a costa para neutralizar as defesas. Os navios de guerra levavam barcos de desembarque e era para estes que as tropas eram agora transferidas. Variações menores, como este barco de assalto e desembarque, foram usados em operações de ataque. Havia também barcos para desembarque de tanques, que podiam colocar os tanques e armas diretamente nas praias. E barcos de desembarque equipados com armas e foguetes para oferecer mais poder de fogo de apoio enquanto os desembarques aconteciam. Depois que as tropas eram desembarcadas, as próprias praias precisavam ser devidamente organizadas, do contrário, rapidamente haveria um caos. Os britânicos formaram os comandos de praia da Marinha Real para esta tarefa. Os batalhões de construção da Marinha Americana, os Seabees, estavam preparados para retirar os obstáculos nas praias e abrir portos e construir aeródromos. Em 1945, os aliados ocidentais haviam superado as complexidades da guerra anfíbia e a desenvolvido em uma arte de guerra. A principal chave para o sucesso era a íntima coordenação das forças aéreas, marítimas e terrestres. Realmente, em nenhuma outra operação de guerra isto era e é tão vital, desde o estágio do planejamento até o desembarque em si, e depois, nas operações subsequentes em terra. A realização bem-sucedida das operações anfíbias tornou-se a pedra fundamental da estratégia aliada durante a Segunda Guerra Mundial.
Como o general americano Douglas MacArthur disse mais tarde, os desembarques anfíbios são a ferramenta mais poderosa que temos. O avanço das comunicações marítimas foi almejado pelas marinhas na Segunda Grande Guerra com uma intensidade ainda maior do que na Primeira. Os alemães reconheceram, como haviam feito durante a Primeira Grande Guerra, que uma maneira para derrotar os britânicos seria paralisar suas rotas de comércio. Assim ocorreu a Segunda Batalha do Atlântico. Teve início quando afundaram o navio de carreira Athenia, no dia 3 de setembro de 1939. Seus sobreviventes são vistos aqui após o resgate. E só terminou depois que afundaram 2 navios mercantes britânicos na costa leste da Escócia em 7 de maio de 1945. Foi a mais longa campanha da Segunda Guerra Mundial. No início, a frota de submarinos alemães era pequena, com apenas 57 submarinos na ativa e apenas 1/3 deles no mar. Porém, Hitler também acreditava que seus couraçados de superfície poderiam ter um papel significativo no ataque aos navios mercantes. Realmente, 2 de seus navios de guerra, o Graf Spee e o Deutschland, haviam partido da Alemanha antes do início da guerra com este exato propósito, e logo afundavam navios inimigos. A Marinha Real, por outro lado, havia se tornado complacente no período entre guerras em relação a uma ameaça ao comércio. Acreditava que os comboios e a invenção do ASDIC, chamado de sonar pelos americanos para detectar submarinos submersos, havia neutralizado a ameaça dos submarinos. Os comboios foram instituídos assim que a guerra começou, porém havia uma grande escassez de navios de escolta, sendo que o que havia estava participando de outras missões, como escoltar o exército britânico através da França. Consequentemente, os comboios transatlânticos estavam restritos aos navios com uma velocidade de 9 a 15 nós, e geralmente sua escolta era apenas um único cruzador mercante armado. Os submarinos, portanto, puderam se concentrar nos numerosos navios, viajando desacompanhados. No final de 1939, os submarinos haviam afundado mais de 100 navios, enquanto os britânicos haviam obtido pouco sucesso ao caçá-los. Suas tentativas a usarem grupos de porta-aviões contra os submarinos foram especialmente desastrosas, com um porta-aviões afundado e o outro quase atingido nas primeiras semanas da guerra. Enquanto isso, o Graf Spee no Atlântico Sul e o Deutschland no Atlântico Norte juntaram-se em novembro ao Scharnhorst e Gneisenau. Até o final de 1939, eles já haviam destruído 15 navios mercantes. O tempo frio havia reduzido as operações, bem como a campanha da Noruega na primavera de 1940. A guerra por minas também foi usada extensamente pelos dois lados desde o início da guerra. Teve um papel importante nas campanhas contra o comércio, destruindo 79 navios aliados durante os primeiros 4 meses. Muitos foram vítimas de um novo tipo de arma, a mina magnética. Esta mina foi inicialmente muito difícil de ser evitada, exceto pelos navios com cascos de madeira. Para neutralizar as minas magnéticas, os britânicos precisaram colocar cinturões em torno do casco de seus navios para cancelar a assinatura magnética que detonava este tipo de mina. Isto ficou conhecido como desmagnetização. A fase principal seguinte da Batalha do Atlântico começou no verão de 1940, depois da queda da França. Isto permitiu que os alemães enviassem seus submarinos para os portos franceses do Atlântico e radicalmente reduzia o tempo levado para enviá-los para o Atlântico.
significava que um maior número de submarinos poderia patrulhar o oceano em qualquer momento. Este período foi o início do que os comandantes dos submarinos chamaram de a Primeira Época Feliz. Os britânicos ainda estavam com um número bastante reduzido de navios, embora os houvesse ajudado o presente enviado pelos americanos de 50 destroyers da Primeira Guerra em setembro de 1940, embora estes fossem obsoletos. Os alemães também haviam enviado o esquadrão dos gigantes Condors Focke-Wulf para a costa francesa, no Atlântico. Estes puderam guiar os submarinos até os comboios, além de destruírem eles mesmos um número significativo de navios. Havia também a ameaça da superfície, com o Admiral Scheer, afundando nada menos do que 17 navios durante um cruzeiro no final de 1940. No início de 1941, o Scharnhorst e o Gneisenau interromperam todo o sistema de comboios britânicos. Os alemães também usaram incursores comerciais, navios mercantes armados com canhões obsoletos de 150 milímetros. O de maior sucesso foi o Pinguim, mostrado aqui. Afundou nada menos do que 26 navios, usando seu planador arado 196 para localizar suas vítimas. Os navios da Marinha Real procuraram por ele no Oceano Índico. Finalmente, em maio de 1941, o Pinguim foi interceptado pelo cruzador Cornwall, que o afundou. Nesta época, mais navios de escolta estavam disponíveis. Ancorando alguns em sua base na Islândia e usando os recursos cada vez maiores da Real Marinha Canadense, foi possível que os comboios recebessem muito mais proteção do que antes. Os caças como estes Lockheed Hudson americanos foram enviados para a Islândia para fornecer apoio aéreo sobre o Atlântico. Houve também a rendição do U-110. Antes de afundar, os britânicos conseguiram capturar a máquina de codificação Enigma. Isto permitiu que interpretassem os sinais dos submarinos e assim desviassem os comboios. O resultado líquido de tudo isto foi que em julho de 1941, as perdas em navios haviam caído para 1/5 do que havia sido em março. Enquanto isto, o comando de bombardeiros da Força Aérea Britânica estava atacando os estaleiros onde os submarinos eram construídos, mas sem muito sucesso. Igualmente, os currais de concreto reforçado, onde ficavam ancorados nos portos franceses, provaram ser imunes às bombas. O presidente Roosevelt forneceu uma ajuda ainda maior durante 1941, embora os Estados Unidos ainda não participassem da guerra. Diferente de muitos americanos, ele acreditava que mais cedo ou mais tarde seu país seria arrastado para a guerra. Em julho, os fuzileiros americanos começaram a substituir as guarnições britânicas na Islândia. Isto significava que a Marinha Americana poderia legitimamente escoltar comboios lá. Mais tarde, Roosevelt estendeu este ato declarando que ele forneceria a escolta para qualquer comboio do empréstimo arrendamento no Atlântico até o extremo da Islândia.
Era virtualmente inevitável que os couraçados americanos fossem atacados. No dia 17 de outubro, o destroyer Kearney, visto aqui, foi seriamente danificado por um submarino. 2 semanas depois, outro destroyer, Reuben James, foi afundado. Porém, foi o Japão, e não a Alemanha, que forçou os Estados Unidos a entrarem na guerra com um ataque surpresa a Pearl Harbor. Isto deu início à segunda época feliz para os submarinos alemães. O almirante Karl Dönitz, seu comandante, virou seu olhar para a costa americana pouco protegida, especialmente o tráfego de petroleiros da América do Sul. Ele enviou vários navios oceânicos tipo IX e em janeiro de 1942 iniciou a Operação Drum Roll. Só naquele mês afundaram 40 navios naquelas águas. Ainda pior, no dia 1º de fevereiro, os submarinos adotaram um novo código Enigma, que os britânicos foram incapazes de interpretar até o final daquele ano. Foi só em abril que um blackout de luzes na costa leste americana foi instituído, junto com um sistema apropriado de comboios. Posteriormente, os submarinos foram para o Caribe, onde havia igualmente muitos navios a serem afundados. Dönitz também começou a usar os submarinos petroleiros conhecidos como milk cows, vacas leiteiras, que poderiam reabastecer os submarinos. Isto permitiu que enviasse os mais numerosos, porém de menor alcance, Type 7. Dönitz estava convencido de que seus submarinos seriam mais eficientes se concentrassem no que ele chamou de matilhas de lobos. Só em 1942, ele obteve submarinos operacionais suficientes para poder introduzir este conceito em larga escala. As matilhas de lobos formavam uma linha de patrulha, com submarinos geralmente posicionados a intervalos de 5 milhas. Eles então varriam a leste e oeste até contatarem um comboio. Porém, as escoltas e os próprios comboios estavam se organizando melhor. Os comboios foram graduados em rápidos e lentos, sendo que apenas os navios de tropas mais ligeiros podiam viajar sozinhos, já que podiam escapar de qualquer submarino. O centro das operações era o quartel-general Western Approaches, com base no porto inglês de Liverpool. O comandante do comboio era geralmente um oficial da marinha aposentado, e antes que o comboio partisse, ele dava as ordens para os capitães mercantes. Em ambos os lados do Atlântico, escoltas locais acompanhavam os comboios em suas colunas de navios para fora das águas costeiras. As escoltas de oceano assumiam então a sua posição. Consistiam geralmente de 6 destroyers, corvetas e chalupas. Na segunda metade de 1942 estavam se tornando mais experientes, capazes de realizar ataques combinados contra submarinos a partir de uma única palavra código. O sonar permaneceu sendo o meio principal para detectar os submarinos submersos. Porém, as escoltas estavam começando a serem equipadas com radar para localizar os submarinos na superfície. HFDUF, ou localizador de direção de alta frequência, permitiu que identificassem a posição dos submarinos a partir de suas comunicações pelo rádio. No início da guerra, as escoltas podiam apenas lançar cargas de profundidade por sobre a popa, o que significava que primeiro precisavam ultrapassar o submarino. O que dava aos submarinos mais tempo para iniciar a manobra evasiva. Na metade de 1942, no entanto, ataques anti-submarinos podiam ser feitos de ambos os lados e pela proa da escolta, o que aumentava as chances de atingi-lo. Porém, naquela época, já se reconhecia que o apoio aéreo era essencial para assegurar a viagem segura de um comboio. Mesmo com novos caças de patrulha marítimos, como o resiliente PBY-1 de desenho americano, chamado de Catalina pelos britânicos e Canso pelos canadenses, ainda havia uma área do Atlântico Norte que não estava dentro do alcance dos caças, com base em terra. Isto ficou conhecido como Espaço Negro.
Para superar isto, os britânicos inicialmente introduziram os navios mercantes armados com catapulta, conhecidos como navios CAM. Estes levavam um único Hurricane que poderia ser lançado de seu convés, porém, ao retornar, deveriam se lançar sobre um outro navio. Mais tarde, porta-aviões de escolta menores do que os porta-aviões de esquadra foram construídos em maior número, tanto pelos americanos como pelos britânicos. Entretanto, apenas em 1943, esse espaço negro foi fechado quando os Liberators B-24 de longo alcance foram usados. Porém, os afundamentos continuavam a prejudicar a frota de novos navios mercantes. A Organização Industrial Americana socorreu-os, com estaleiros de ambos os lados do Atlântico trabalhando a todo vapor para atender às novas e variadas exigências das marinhas dos aliados. Os americanos pensaram numa nova ideia para a construção de navios mercantes. Eles seriam construídos em fábricas no interior por seções. Estas seriam então levadas para a costa para serem montadas. O primeiro navio Liberty, o Patrick Henry, foi colocado na água do estaleiro naval de Baltimore no início de setembro de 1941. Posteriormente, a produção aumentou rapidamente e no final de 1942 estava começando a ter um grande efeito sobre a Batalha do Atlântico. O inverno de 1942-43, com as tempestades do Atlântico, ajudou a reduzir a perda em navios. E também o fato de que os britânicos haviam finalmente decifrado o código Enigma Triton dos submarinos alemães. Em janeiro de 1943, na Conferência Aliada realizada em Casablanca, concordaram que vencer a Batalha do Atlântico deveria ter prioridade máxima. Ao mesmo tempo, Dönitz, que então havia assumido a marinha alemã como comandante-chefe, ordenou que seus submarinos se concentrassem totalmente nos comboios mercantes que cruzavam da América do Norte para a Europa. Os afundamentos no Atlântico Norte aumentaram de forma alarmante. A verdadeira crise ocorreu na metade de março, quando nada menos do que 7 submarinos alemães atacaram 2 comboios que iam para o leste, afundando 21 navios. – 540 mil toneladas de carga aliada foram perdidas durante aquele mês. Apenas a chegada das tempestades da primavera detiveram a atividade dos submarinos alemães. Em desespero, os britânicos cancelaram seus comboios para a Rússia para fornecerem mais navios de escolta para o Atlântico. Algumas destas foram formadas como grupos de apoio, que poderiam reforçar os comboios sob um ataque severo. Assim que as tempestades ficaram mais fracas, Dönitz enviou um número cada vez maior de submarinos. O clímax ocorreu no início de maio de 1943, quando nada menos do que 40 submarinos alemães atacaram comboios ONS-5 na direção oeste, afundando 12 navios em 36 horas, porém perdendo 2 de seus submarinos. Foi quando as escoltas revidaram, afundando mais 4 submarinos alemães e danificando vários outros sem qualquer dano para si. Esta súbita mudança na sorte dos aliados no Atlântico iria continuar nos 2 meses seguintes. Mais e mais submarinos alemães não voltaram para suas bases. Eventualmente, no dia 24 de maio, tendo perdido 31 submarinos até então naquele mês, Dönitz decidiu retirar temporariamente suas matilhas de lobos do Atlântico. Isto representou a grande virada na batalha, porém não o seu fim.
Em setembro de 1943, os submarinos alemães retornaram ao Atlântico, desta vez equipados com novos torpedos acústicos. Porém, os aliados puderam contra-atacar com um drogue projetado para reproduzir os ruídos dos motores de um navio e que era rebocado por um navio de escolta. Os alemães então introduziram snorkels em seus submarinos, o que permitiu que passassem mais tempo submersos. Finalmente, na metade de 1944, surgiu um novo electronavio, capaz de velocidades submersas de até 17 nós. Porém, este e o até mais rápido submarino Walter, que era impulsionado por peróxido de hidrogênio quando submerso, surgiram tarde demais para alterar o curso da campanha. O custo da Batalha do Atlântico foi alto para ambos os lados. Dos quase 1.200 submarinos alemães construídos durante a guerra, nada menos do que 65% foram perdidos. No entanto, 23 milhões de toneladas de cargas aliadas foram afundadas, 15 milhões delas no Atlântico Norte. O Mediterrâneo também presenciou atividades dos submarinos durante a primeira metade da guerra. Os submarinos do eixo concentraram-se em destruir as tênues linhas de suprimento britânicas de Malta e obtiveram um sucesso notável. Em novembro de 1941, os submarinos alemães afundaram o porta-aviões Ark Royal. 12 dias depois, o U-331 afundou o navio de guerra Barham. Em troca, os submarinos britânicos devastaram as comunicações marítimas do eixo no norte da África. No outono de 1942, haviam, com a ajuda dos caças, quase interrompido o fornecimento de combustível para o exército de Rommel e forçando-o a uma atitude defensiva. No Pacífico, os submarinos também tiveram um papel importante. Os japoneses entraram na guerra com 64 navios, mais do que os alemães possuíam em 1939. Porém, eles só construíram mais 126 durante a guerra. Também perderam quase 70% do total e afundaram menos de 1 milhão de toneladas em cargas aliadas. O principal motivo para este desempenho tão insignificante foi que os japoneses deram grande prioridade aos ataques aos couraçados, e não aos navios mercantes indefesos e aos navios de suprimentos. Tendiam também a usar seus submarinos em grupos rígidos e permitiam a seus comandantes muito pouca latitude ou iniciativa. Muitos submarinos japoneses foram perdidos nas missões de ressuprimento às guarnições isoladas. Assim, até 20 de cada vez eram usados para assegurar o fornecimento de suprimentos a seus exércitos durante a longa batalha de Guadalcanal, e a maioria deles foi vítima dos couraçados americanos. Porém, se a frota dos submarinos japoneses não pôde fazer uma contribuição significante ao esforço de guerra, os submarinos americanos com certeza o fizeram. Reconhecendo que a indústria de guerra do Japão era totalmente dependente das importações de matéria-prima, a Marinha Americana resolveu concentrar suas operações de submarinos no ataque aos navios mercantes japoneses. Entretanto, houve sérios problemas, como o mau funcionamento dos torpedos, que só foram superados em 1943. Mesmo assim, durante o ano de 1942, os submarinos americanos afundaram 180 navios mercantes japoneses. Dois anos depois, com sua frota submarina bastante ampliada para operar de bases mais avançadas no Pacífico, os submarinos americanos afundaram um total de 600 navios e começou a ficar sem outros alvos. Isso reduziu a importação japonesa em 40%, e o suprimento de petróleo foi tão estrangulado que a principal frota japonesa teve que ancorar nas Índias holandesas e não em suas águas para assegurar que poderia receber o combustível.
A produção de guerra japonesa como um todo foi reduzida pela metade na primavera de 1945, e a falta de petróleo havia prejudicado o sistema de transporte. Em contraste, devido ao sucesso dos Estados Unidos, o programa de produção de submarinos americanos foi drasticamente interrompido em 1944. Assim, os submarinos americanos no Pacífico obtiveram sucesso, onde os submarinos alemães no Atlântico haviam fracassado.